Pode ser uma solução simples, não precisa ser aquela solução da moda. Muitas vezes o cliente ele vem ler coisas interessantes que estão acontecendo, inteligência artificial, analytics avançado, mas o problema dele, a dor dele pode ser resolvida com soluções simples. O importante é isso, né? A gente quebrar as barreiras do fluxo de informação e fazer a coisa toda concatenar, casar com um ritmo de planejamento e visibilidade que a gente precisa nos projetos. A era da informação transformou drasticamente a rotina das empresas. No mar de números e estatística, extrair os dados corretos para a tomada assertiva de decisões é cada vez mais desafiador. E para nos contar mais sobre soluções digitais, receberei convidados especialistas no assunto. Como vocês já sabem, eu sou Sabrina Dumer, Head de CX na Verum Partners, e este é mais um episódio do Verumcast. Sejam muito bem-vindos Henrico Aleixo, Rodrigo Gil e Vinícius Campos. Esse é um trio de Information Managers de peso que vem esclarecer nossas dúvidas e trazer dicas sobre esse assunto que tem norteado a estratégia das maiores empresas do mundo. Fiquem todos muito à vontade e era uma honra estar conduzindo essa conversa com vocês. Bom, vamos começar. Acho que o melhor jeito de começar esse papo hoje é pedindo que vocês se introduzam, que vocês se apresentem pra gente. Maravilha. Finalmente, hein, Sabrina? Demorou, mas cá estamos, hein? Pois é, prazer estar aqui. Eu sou Henrico Aleixo, champion de soluções digitais aqui na Verum Partners. Eu trabalho há 16 anos em consultorias de implementação de sistemas, sempre vinculados a processos de suprimento, supply chain, planejamento de demanda, gestão de materiais, em projetos de capital, e em grandes projetos de capital também, né, que é o que hoje a Verum trabalha. Nós temos um foco muito grande aqui na Verum em planejamento, mas sempre lembrando que no mundo atual, a quantidade imensa, absurda de dados nos projetos obriga a gente a pensar em solução digital, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a minha carreira toda foi nessa pegada, aliando processo e sistema, implementação de sistemas para resolver problemas e dores de processos. A caminhada é incrível, é um prazerzão trabalhar contigo, Henrico. Vamos lá, Gil, conta pra gente um pouquinho de você. É um prazer estar aqui, obrigado. Eu sou o Rodrigo Gil, líder do Chapter de Information Management da Verum. Eu sou formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas e Computação. Eu fiz um MBA em Gerenciamento de Projetos na FGV, eu fiz um mestrado na PUC-Rio, me certifiquei PMP, me certifiquei Scrum Master e tenho uma experiência aí em indústrias de TI, telecom e engenharia. Eu trabalhei 9 anos em empresas de TI e de telecom, já estou há 11 anos trabalhando no mercado de engenharia. Eu trabalhei com sistema de informação, na área de garantia de receita, na área de orçamento, fazendo análise de viabilidade econômica e financeira de projetos, na área comercial de propostas. Enfim, é uma formação bem diversa e o meu principal foco era sempre usar a tecnologia nos processos, né, com pensamento otimizador, um raciocínio analítico, critical thinking, e eu acho que a frase que eu sempre me coloco é: perguntar é mais importante que ter a resposta certa na ponta da língua. Então, fazer as perguntas certas é muito valioso. Tenho certeza que os nossos ouvintes já estão entendendo por que eu disse que a gente tinha um trio de peso para conversar com a gente hoje. E Vini, conta de você também. Primeiramente, prazer estar aqui junto com você, sabendo, junto com esses mestres aí da Verum. É muito, muito, muito legal poder falar um pouquinho do que a gente constrói aqui, né? Eu sou engenheiro civil de formação, mas, na verdade, o meu caminho foi ao contrário, né? Eu sou engenheiro civil de formação, mas eu comecei atuando como analista de dados, para depois, quando eu entrei para a Verum, voltar para a engenharia, né? Então, a gente até brincou, assim, nos nossos grupos que eu me formei engenheiro dentro da Verum, assim, né? Porque, realmente, eu vim de um processo que era de analytics. Trabalhei dentro de indústria
trabalhei dentro de procurement e vem com essa experiência de analytics. E aí, aqui na Vero, eu estou resgatando essa minha origem de engenheiro e fazendo parte de toda essa estruturação de processos, isso que um pouco o Henrique já falou. Então, estamos aí nessa caminhada. A gente apresentou vocês aqui como Information Managers, né? E introduzimos dessa maneira. Mas eu não tenho certeza se todos os nossos ouvintes sabem o que isso significa. Vocês poderiam contar para a gente o que é ser um Information Manager? Até a metodologia WP traz esse cargo, essa função do Information Manager. Ela é acoplada, ela é tão fundamental numa implementação AWP quanto o AWP Champion. O Information Manager, ele é o responsável por sincronizar todos aqueles silos de informação, todos aqueles players, então engenharia, suprimentos, logística, site, players todos, contratadas, EPCista, owner. Então existe um mar de dados que precisa ser contextualizado num projeto, à luz do planejamento. Esses dados viram informação, e a informação para tomada de decisão e conhecimento. Né? Então, é dado, informação, conhecimento. O Information Manager, ele é como se fosse um maestro, eu brinco. Ele é o gerenciador desse fluxo de informação. Então, a gente vai tentar capacitar o cliente, capacitar os projetos, os seus sistemas, para gerarem dados mais confiáveis e integráveis, para você ter controle e planejamento. O Information Manager é isso. Então, nós, como consultores de gestão de informação, tentamos trazer aos nossos clientes esse ganho de maturidade. Perfeito. E vocês ocupam essa cadeira dentro da solução que a gente chama hoje na Vero de soluções digitais, né? Um leque maior de soluções. Mas me parece que esse termo é bastante amplo, né? Então, ainda nessa linha de contextualização inicial, de forma mais prática, a quais serviços nós nos referimos quando a gente traz esse termo, né? Ou, melhor ainda, a que dor especificamente essa solução atende? A gente costuma encontrar, Sabrina, nos nossos clientes, problemas, como eu disse, né, de silos de informação. Então, engenharia que precisa conversar melhor, gerar requisição de compra de materiais para suprimentos atuar, requisição de compra de materiais alinhadas com o empacotamento que o planejamento precisa. Então, a gente precisa combater silos de informação, essa é uma das maiores dores, né? A gente precisa também atuar em cima da padronização desses dados, dessa informação. A gente vê também muito tempo gasto nos nossos clientes em gerar Excel, em gerar relatórios, reportings, e pouco tempo no analítico, pouco tempo na investigação dos problemas e realmente na inteligência em cima dos dados. Então, essas são as principais dores. E a equipe aqui da Vero atua muito em cima disso, né, Gil, né, Vini? Exato. Eu acho assim, é importante falar que, como você citou, né, a gente está aqui para resolver as dores, para trazer solução. E essas soluções, elas vêm de diversas maneiras diferentes, diversas ferramentas, e o importante é que a gente consiga tratar essas dores de maneira eficiente e ágil, né? Então, assim, independente da ferramenta, seja uma macro de Excel que a gente resolve o problema, ou seja um tratamento de dado complexo em ETL, alguma análise mais robusta, digamos assim, uma estrutura mais complexa, a nossa função é resolver problemas, é dar a solução. Então, o importante é o foco na solução. Exato. Eu acho que esse papel do Information Management passa muito pelo Solution Provider, né? O cara que enxerga toda a cadeia de processo de valor, ele consegue transitar por todo o ciclo de vida do projeto, e essa interface com os diferentes atores, né? Entender os cenários que podem ocorrer ao longo do projeto. É importantíssima essa visão macro, e depois ele vai entrar no nível de detalhe maior para poder implementar aquela solução que ele está imaginando. E é legal que vocês falaram, por exemplo, o Vini falou de macro, né? Pode ser uma solução simples, não precisa ser aquela solução da moda. Muitas vezes o cliente ele vem ler coisas interessantes que estão acontecendo, inteligência artificial, analytics avançado, mas o problema dele, a dor dele pode ser resolvida com soluções simples.
O importante é isso, né? A gente quebrar as barreiras do fluxo de informação e fazer a coisa toda concatenar, casar com um ritmo de planejamento e visibilidade que a gente precisa nos projetos. Como diria Leonardo da Vinci, né, Henrico? A simplicidade é o maior nível de sofisticação possível, né? Exatamente. A gente atingir a real dor, né? Com a solução mais eficaz. Com certeza. E muitas vezes a gente não pode sair chutando a porta assim, né, do cliente. Ó, a gente tem isso aqui que vai o céu, o limite, tudo que você quer vai ser resolvido assim, mas se o cliente também não tem a maturidade de receber aquela solução, né? Então a gente tem que ir fazendo uma escadinha aos poucos. Ó, hoje eu trago essa solução para você que vai resolver esse seu problema, amanhã com esse problema resolvido, a gente já passa para uma outra ferramenta, uma outra solução. Então, a gente tem que avaliar não só o que a gente vai usar, mas a maturidade que o cliente também está para conseguir utilizar essas soluções que a gente traz. Às vezes até o nosso papel de consultor é falar não, né? Às vezes o cliente ele vem com um termo de uma visão que às vezes ele não está pronto para atingir no imediato. Quero implementar a inteligência artificial. Quero implementar um QR Code de controle avançado, RFID em almoxarifado. Mas ele ainda não tem uma implementação do simples, do arroz com feijão, de qualidade. O nosso papel como consultor é muito parecido com o papel de um médico, né? Às vezes dá aquele pé no chão e falar, não, pera lá, vamos resolver a causa, vamos evoluindo, vamos trabalhar juntos para um dia se alcançar aquilo. Mas traçar isso que você falou, né, Vinícius? A gente ter uma maturidade contínua. Eu acho que isso que vocês falaram se conecta muito com uma pergunta que eu queria fazer, porque agora está na moda, né? Esse termo de transformação digital, de sermos inovadores, e como vocês mesmos citaram, né? A gente olha, o cliente olha alguma coisa que está sendo feita lá na NASA, lá no Vale do Silício, lá não sei onde, e agora eu quero realidade virtual, implementar um monte de coisas, e a gente vê isso num ritmo bastante acelerado, aparentemente, né? Todas as empresas se posicionando como transformadas digitalmente, né? Como inovadoras nesse sentido. Vocês percebem que isso de fato está acelerado ou existe também uma banalização desses termos, desse conceito, né? Tudo agora deve ser transformação digital. Sabrina, eu acho que a transformação digital não é um caminho, é o único caminho. Se a gente não olhar a transformação digital como o nosso dia a dia, vai ser a nossa realidade, é a nossa realidade. A gente não tem outra alternativa. O presidente da Cisco está falando que 40% dos negócios que existem hoje vão acabar nos próximos 10 anos se não houver uma grande transformação digital nas empresas. E essa transformação em geral não tem um segmento específico que está mais direcionado para uma transformação digital. Isso é para todo o mercado, né? E o mais importante é sempre lembrar que a gente precisa procurar essa transformação digital e aplicar na nossa realidade, né? Como o Henrique estava falando, começar em degraus, né? Vamos fazer o simples, não pensar em transformação digital como uma grande mudança revolucionária que eu vou fazer do dia para a noite. Então, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acredito também, Gil, que a gente sempre passou por mudanças e reformas e transformações no modo de fazer, no modo de gerenciar projetos, né? O que acontece hoje em dia é que a quantidade de informação é muito grande, é muito elevada. Os projetos são muito complexos, os players e os cenários econômicos são também cada vez mais complexos e desafiadores. Então, o desafio de capturar o gigantesco tamanho de dados sendo gerados, né? Você conseguir transformar isso em informação contextualizada, útil, é enriquecedor e é desafiador. É praticamente impossível hoje você gerenciar projetos do tamanho, do porte como a gente atua, sem ter bons sistemas implementados, sem ter integração de sistemas, sem ter analytics ajudando, né? Então, aquilo que antes se fazia na régua de cálculo, hoje se faz com BIM, né? Com modelagem.
O que se fazia antes num Excel simples, hoje já não dá mais conta. Nós precisamos de sistemas, nós precisamos de integração. E daqui a pouco nós vamos falar que é impossível gerenciar projetos sem planejamento com inteligência artificial, sem uma integração BIM 7D, uma visão integrada de operação. Os requisitos, né, são cada vez mais elevados. Então, acho que, resumindo, né, falando assim, quem não conseguir transformar, né, se transformar, e quem não conseguir acompanhar essa onda que está vindo, vai ficar para trás, com certeza, e vai morrer, né? Eu acho que o Gil falou muito bem quando ele falou das empresas que vão deixar de existir. Então, é um dos motivos da gente estar sempre querendo inovar, trazer coisas novas, trazer pessoas novas, trazer conhecimentos novos, diversificar as nossas pessoas, é justamente para a gente trazer ideias novas, para a gente trazer soluções novas, né? Então, acho importante essa transformação, ela tem que ser contínua, e quem não entrar nessa onda vai ficar para trás, com certeza. Quando a gente fala transformação, parece uma coisa gigantesca, né? Parece complexo. E, de fato, se transformar de alguma maneira, complexo. Mas vocês trouxeram diversos exemplos e começaram falando que dá para começar simples, ou melhor até, que às vezes a solução, a resposta que o cliente, que a empresa precisa, ela é simples, né? Ela não é aquela coisa mirabolante. Se é simples, se há soluções acessíveis, por que não é tão simples inovar digitalmente? Onde, então, se encontram as principais dificuldades? Sabrina, pensei assim, em 5, né, principais. Primeiro, eu acho que o custo das licenças. Quando a gente fala em recurso, né, recurso sempre é limitado. Então, o custo das licenças poderia ser indicado como um fator aí de desafio. O outro, quando você faz uma transformação digital, você precisa de uma transformação no seu hardware, né, também o custo do hardware. Terceiro, eu diria que é um treinamento, né? Transformação digital passa por pessoas, processos e tecnologia. Pessoas precisam de treinamento para operar aquela nova tecnologia, para estar associada a novos processos, e esse treinamento também gera um esforço. E ligado a pessoas, a capacidade de reaprender, de aprender e reaprender constantemente, né? A gente tem softwares que são lançados novas versões, que sempre são com upgrades, que você precisa reaprender a usar alguma coisa, ou novos sistemas, é um esforço contínuo. E, por fim, a questão de segurança, né? A gente está vivendo um mundo aí muito conflituoso, em que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com os dados, principalmente os dados do cliente, no que tange a segurança. Então, esses 5 fatores são fatores que são tidos como grandes desafios. No entanto, a gente já é de uma indústria de capital intensivo, né? Investimento em tecnologia, ele às vezes é muito pequeno perto do retorno que ele proporciona. Então tem que ter uma visão de perspectiva, né? Para compreender o ganho potencial que ele traz. Queria ouvir também um pouquinho dos demais. Vocês acham que o caminho é por aí? Tem mais alguma dificuldade percebida? Eu vejo uma dificuldade batendo numa das dores a qual eu me referi, com relação ao silo de informação. Mas isso é também uma questão muito da dinâmica cultural das empresas, dos nossos clientes. Você ainda percebe muito, né? Então, a pessoa pensando no seu quadrado, né? Vou fazer o meu melhor, o melhor local não necessariamente é o melhor global, né? E isso, em termos de informação, é clássico, porque quando nós estamos falando hoje num planejamento integrado, e essa é a visão da Verum, esse é o valor da nossa consultoria nos clientes. A gente atua em engenharia, em logística, em construção e montagem, não é à toa. E com um rol grande de soluções também não é à toa. Porque a solução não está em um player, não está em o problema e a solução não está em um local.
Então, eu acho que o silo de informação, né, caracterizado por isso que eu estou... às vezes o engenheiro está pensando no melhor, no ótimo local dele, e não num modelo, em criar um modelo ou criar um procedimento que vá atender um diagrama para montagem ou uma especificação para compra de material. Né? Se ele pensar na engenharia tão somente, talvez ele tenha um ótimo local, que não é um ótimo global, um ótimo de planejamento integrado. O AWP é muito isso. É a gente ter um fluxo de informação balizado, priorizado, engenharia, suprimentos e construção, numa lógica de entrega, numa lógica final, pensando em cliente. Então, você puxa a demanda desse fluxo de informação, você puxa a necessidade quando que a engenharia para aquele CWP tem que terminar? Quando que os suprimentos, o fornecimento de materiais para aquele CWP tem que terminar? Então, isso tudo é um combate declarado a silos de informação. É muito trabalho de consultoria que a gente tem que executar nos nossos clientes. E essa é uma grande dificuldade, né? Vocês hoje na Verum oferecem consultoria em seleção de sistemas, integração de informação, essas coisas que vocês citaram, né? Implementação de analytics, desenvolvem soluções integradoras em fluxo de comunicação. Temos histórias, a gente gosta, nesse Verumcast, a gente é apaixonado por histórias, a gente gosta de histórias. Temos histórias para exemplificar esses serviços? Algum case que vale a pena ser lembrado? Eu vou citar o primeiro com um exemplo que a gente tem aqui hoje no projeto de barragens, que é a captura de realidade, né? A gente usa a aerofotogrametria para fazer o levantamento periódico através de drones, então é um processo remoto, que ele faz o levantamento topográfico, ele faz o levantamento quantitativo, movimentação de terra, e com isso a gente reduz muito o tempo, né, que antes era feito manualmente, com presença local no campo, que pode ser feito em paralelo, mas não com a frequência que a gente tem no drone, que é muito mais prático e também traz muito mais segurança, né, e aproxima muito a engenharia da obra, né, através dessa avaliação remota. Então, esse é um exemplo que a gente tem hoje, já é corriqueiro, assim, não tem nenhuma novidade para a gente, mas que transforma bastante a forma de fazer essa inspeção de campo e medição. E ele é comprovado, assim, a gente comparando o apontamento de campo com essa medição feita através da captura de realidade, ele é perfeitamente aderente. E o segundo que eu trago é o software de colaboração, né? A gente usa o Autodesk BIM 360, e ele funciona como um software que dá acesso, né, a toda a cadeia de players, como o Henrico falou, que é a engenharia e a contratada, a empreiteira, que executa a obra, para que de forma colaborativa todos tenham acesso ao projeto, que todos estejam na mesma página, né? É importante que não tenha um documento versionado diferente, que a empreiteira esteja trabalhando uma versão, a engenharia já tenha subido uma versão nova, isso gera um conflito danado na obra, então esse software promove essa colaboração entre os players, né? Isso também é uma prática muito corriqueira aqui dentro e que transforma também a maneira de trabalhar. Bacana. E um exemplo que eu gosto de dar também, em um dos nossos clientes, projetos, a gente consegue hoje, utilizando um modelo inteligente, gerado pela engenharia, um modelo utilizando a metodologia BIM, né, cruzar informações de planejamento, informações da gestão de materiais, informações do diligenciamento de fornecimento de materiais, e ter visualmente no modelo a previsão, que a gente chama de forecast de atendimento de material. Então, uma das principais restrições, um dos principais problemas em obra é material faltando. E é estimado mais ou menos 40% de custos em projeto de capital são devido são relacionados à gestão de materiais, né? Então, quando você minimiza a restrição, a falta de material em campo, você está ajudando enormemente na diminuição de pleitos e na diminuição dos custos do projeto. Quando a gente usa essa ferramenta extremamente poderosa, que é o BIM, que é o modelo,
cruzando com a informação do planejamento, cruzando com a informação de forecast, como eu disse, de gestão de materiais, a gente tem a acessibilidade dessa informação, o poder de planejamento ao alcance do projeto como um todo. Isso é muito bom. A gente... Henrico, você falando aqui desse cruzamento de informações, e a gente falou tanto na questão de pode ser simples, às vezes a solução é simples. Eu lembrei, foi até você que apresentou recentemente interno aqui para a gente na Verum, e eu fiquei chocada justamente pela simplicidade daquilo, mas o tanto que significava. Que era um material, não convém dizer qual, mas que teria sido pedido quase que, sei lá, um ano antes do que ele seria, de fato, utilizado. E cruzando justamente as informações de suprimento, com planejamento, etc., você conseguiu segurar isso em quase um ano, e eu não lembro agora exatamente em números para cravar o número aqui, mas foi na casa dos milhões a economia, porque aquele material teria que ter reparos, teria que ter algumas garantias ao longo do tempo, que ele ficaria ali parado, conservação, etc., e eu fiquei chocada, assim, do quão simples, de fato, é essa solução, né? No caso, foi essa solução, mas o impacto que os resultados disso têm, né? Exato. Cá entre nós, que o pessoal de AWP não me ouça, mas o AWP ele é muito simples, mas ele é elegantemente simples. Por quê? Porque você tá balizando pacotinhos de construção, né? Escopos bem definidos, e aí você tem uma data para isso acontecer, para isso ser construído ou montado. Aí você traz no tempo, qual que é a data que eu preciso de fornecimento daqueles materiais? E quando que eu preciso da engenharia? Engenharia para eu comprar esses materiais e materiais entregues para eu construir e montar. Então, quer dizer, se você organiza o planejamento assim, você não precisa ter um equipamento que só vai ser necessário de montagem daqui 2 anos, daqui 1 ano, agora. Você vai trazer seus players, seus fornecedores, seus contratados, sua engenharia para a mesa e vai fazer com que eles trabalhem também nesse fluxo de informação. Então, esse caso que você trouxe, né, que você lembrou muito bem, era um eletrocentro. Quando você está com ele, quando você já trouxe ele para o seu almoxarifado, tem custos de preservação desse equipamento. Você está ocupando um espaço gigantesco, está ocupando recursos humanos, é necessário uma preservação do equipamento. Então, se você está com ele ali parado por 1 ano antes da montagem efetiva dele, olha o custo disso, não precisa. Então é isso, a gestão de informação ela é acoplada ao AWP, acoplada às nossas outras metodologias, para tornar enxuta esse planejamento integrado, né? Então, pegando um gancho do que o Henrico falou e do que você falou, Sabrina, a questão da simplicidade, né, da simplicidade do fluxo da informação, a gente tem um case aqui de um projeto nosso da Verum, que a gente construiu uma ferramenta em low code, né, que é uma ferramenta que a gente consegue programar ela de uma forma mais ágil e mais fácil, né? Então, a gente construiu um sistema que a gente consegue linkar o campo da construção com o planejamento de cronograma e todo esse fluxo que chega de restrição de material, como a Henrique citou, de restrição de acesso, de restrição, todas as restrições que podem impedir a construção daquela área, daquela estrutura. A gente tem um fluxo hoje em um sistema que a gente consegue acompanhar, dar ações para caso ocorra algum desvio daquele fluxo. A gente tem todo um sistema que encaminha responsáveis, e-mails para que sempre que ocorra um problema, a gente consiga tratá-lo da forma mais ágil possível. Então, a gente conseguiu pegar uma ferramenta simples, uma solução simples e dar um ganho muito grande para o cliente de uma forma ágil, né? Acho que essa é a proposta que a gente tenta sempre trazer. Sobre essas ferramentas low-code, né, Vinícius, eu acho que a gente pode chamar de low-code revolution, né, porque ela vai permitir que qualquer analista de negócio, qualquer pessoa que esteja na ponta, também possa ser o seu TI interno, ele possa desenvolver para si mesmo. E aí a gente vai tratar resolver aquele problema que ele tem. Precisa de uma automatização num processo que ele executa, que gera muito tempo, demanda muito esforço dele.
poxa, por que não? É uma plataforma que permite que pessoas que não tenham o domínio da linguagem de programação, que não tenham esse background de TI, mas que possam implementar de forma simples um processo que resolve o seu problema e dá agilidade, né? Então, acho que é uma grande revolução, vai ajudar muito. E a gente usa isso na Vero intensamente. Talvez seja E uma na das mesma mão, né? Acho que Pode tem que ter a falar, mãozinha. E na mesma mão desse fluxo, né, Gil, tem o Self-Service BI, né? Então, assim, a gente pode se dizer que todos esses sistemas que a gente constrói, toda essa informação que a gente tem, é muito importante que a ponta, quem vai consumir, esteja dentro desse processo, para que as informações geradas sejam informações úteis, para que eles vá tirar insights e transforme aqueles dados em informações úteis para ele, né? Então, é importante que esse alinhamento entre negócio e TI, né, negócio e dados, ele sempre ocorra para que a gente tenha a necessidade sempre atendida do cliente, né? Eu acho que vocês trouxeram já uma possível solução para um dos desafios que o Rodrigo Gil citou aqui para a gente, né? Essa dificuldade de utilizar os sistemas, as ferramentas, até mesmo a questão orçamentária, né? O custo de algumas ferramentas. Me parece que vocês já trouxeram aí algo que resolve um dos desafios que a gente enxerga nas empresas hoje. Mas a gente contou várias histórias aqui. Nessas histórias estiveram presentes muito do que eu acredito ser benefícios. Falamos, né, de alguns dos benefícios que as soluções promovem junto com as histórias. Mas vocês teriam algum resumo? Assim, vocês conseguem linkar de forma mais prática quais são os reais ganhos de soluções digitais ou da implantação da gestão da informação nos projetos? Eu acredito, Sabrina, a implementação nossa sempre é voltada para a dor e para o estágio de maturidade do cliente. Então, como a gente disse, né? Então, o grande objetivo nosso é integrar. Então, integrar e transformar dados em informação, informação em conhecimento. Mas qual o estágio de maturidade o cliente se encontra? Né? Será que faz sentido nesse momento a gente implementar um RFID não almoxarifado, implementar soluções analíticas extremamente poderosas, se na verdade a gente ainda está precisando, de repente, de um ERP? Né? Então, o nosso papel de consultor é propiciar essa visão externa, essa análise crítica, entender a maturidade do cliente e ajudar ele nessa jornada de transformação. É uma jornada contínua, né? Os estágios de maturidade são vários. Então, por exemplo, até no BIM, existe todo um trabalho de identificar, né? Vamos passar de BIM 2D para BIM 3D com BIM 4D. BIM 4D, aí você já começa a trazer planejamento junto. BIM 7D, que já vai olhar integração com operação, manutenção, gestão econômica. A mesma coisa na gestão de informação, a mesma coisa em information management. A gente identificar realmente e valorizar o investimento do cliente, investimento em tempo, investimento em grana, em capital, né? Faz sentido investir milhões numa implementação de sistema se os processos ainda não estão organizados, né? Então, esse é um papel que nós fazemos junto com o nosso cliente, numa parceria verdadeira de jornada na transformação digital. Muito mais do que eu ouço vocês falarem, eu fico admirada, inclusive com o que vocês apresentam no dia a dia, assim, os resultados que eu percebo, a trajetória que eu vejo vocês construírem juntos, né, sendo parceiros de verdade, né, construírem juntos com os clientes. E aí a gente fica curioso, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? A gente fica com vontade de saber mais, de conhecer mais. Então eu vou unir duas perguntas em uma aqui para vocês. Eu queria saber como foi, né, que vocês começaram a se envolver com esse tema. Alguns de vocês já citaram na apresentação, mas qual foi o start, o que brilhou os olhos de vocês para essa temática e o que vocês indicam para quem de fato também quer iniciar nisso, assim?
como começar a pensar a gestão de informação de uma forma simples, inteligente, por onde que a gente começa, né? E acho que daí essa resposta serve tanto para a pessoa física quanto jurídica, né? Para os nossos ouvintes que querem iniciar e trazer isso para a sua carreira, quanto para os nossos ouvintes que estão aí em grandes empresas ou que têm a sua empresa própria e que têm interesse de trazer uma melhoria para esse ponto. Onde que está o potinho no final do arco-íris? Eu falei, né, eu comecei citando, né, da minha trajetória a questão de ter começado com dados, né, e eu comecei, na verdade, né, a minha carreira como comprador, né? E aí, quando eu vi um grupinho que estava lá meio diferente no meu ambiente de trabalho, que eles tinham que eles apresentavam resultados, que eles tinham ideias diferentes, que eles tinham conheciam de todo o processo e conseguiam discorrer sobre tudo que a gente estava passando na operação que eu trabalhava. Eu falei, poxa, isso é muito interessante, porque a gente consegue ir a fundo em tudo que está acontecendo, seja num projeto, seja numa operação, aonde aquele processo está sendo implementado, né, a gente consegue ter os dados e consegue dar respostas para os problemas, né? E a partir daquilo, eu falei assim, poxa, é o que eu quero. E aí eu comecei a me aprofundar no assunto e comecei a estudar sobre, né? Nessa mesma empresa eu tive a oportunidade de ir para esse time que eu brilhei os olhos quando eu comecei, e foi uma experiência que foi muito válida para mim e me acrescentou muito. E eu acho que quem tem essa intenção de começar a trabalhar com dados, começar a trabalhar com essas soluções que a gente apresentou aqui, não pode ter medo de aprender todo dia. Eu acho que o mais importante não é sobre a mudança da tecnologia, e sim sobre o futuro, como as pessoas irão viver e trabalhar, né? Isso quem falou foi o design lead do Google, e eu acho que é isso que o Vinícius está falando. A gente tem que pensar que não é por conta de alguém está precisando de uma mudança específica, não. O futuro é esse, a mudança é constante, né? A gente precisa estar adaptado a ela. E trazendo um pouco, Sabrina, para a minha experiência, né? Porque o que foi que o potinho de ouro, né? Quando que o bichinho me picou? Eu trabalhava numa empresa de engenharia, tinha recém-entrado e estava na área de orçamento. Quando trabalhando com alguns amigos, conhecendo de planejamento, vendo como eles trabalhavam, um amigo meu viu que eu tinha bastante domínio com as ferramentas como Excel, Visual Basic, eu usava bastante VBA na época. E ele falou, poxa, eu estou precisando de uma ajuda aqui para montar um sistema de controle de quantitativo, porque essas revisões acontecem constantemente, eu preciso comparar o realizado com o planejado, eu faço isso com diversas planilhas, essas revisões ocorrem constantemente, eu preciso de algum controle disso. Eu levo, às vezes, 2, 3 semanas para fazer esse apanhado geral de informação, consolidar e gerar um relatório, e eu tenho 2, 3 dias para analisar, porque depois já começo a revisar de novo. Você consegue me ajudar nisso? Então, esse meu colega e mais uma colega, o nome dele é Fábio e ela é Diva, trabalhamos juntos, a gente desenvolveu um sistema de controle de quantitativos que, no final, que entrou em produção, a gente conseguiu reduzir essas 2, 3 semanas que o pessoal de planejamento levava para fazer esse consolidado em questão de segundos. E teve um sucesso tão grande que a empresa indicou para uma reportagem na revista Época Negócio e a gente saiu na reportagem de capa, a foto da página inteira, eu e meus 2 colegas, foi um sucesso enorme. Eu fiquei muito orgulhoso e dali em diante eu falei, cara, eu estou no lugar certo, essa é a minha praia, é aqui que eu quero ficar. Legal. Ô Gil, planilha eletrônica é o nosso maior aliado e o nosso maior inimigo, né? É isso aí. Não é, gente? Vocês não têm essa percepção? Porque, obviamente, você está organizando informação, muito bom, planilha eletrônica. Não vou falar o nome do produto, do software, mas é ele. E, ao mesmo tempo, isso cria um vício, às vezes, tão grande e um encapsulamento, né, da informação e um trabalho de atualizar, de gerar, que o cliente vicia, né? E aí ele fica naquela rotina
de planilha eletrônica, planilha eletrônica. A operação cresce tanto, você não usa sistema legado e faz tudo na planilha eletrônica. Isso uma hora explode, né? Aliás, a minha jornada foi mais ou menos por aí. Eu entrei já estagiando numa empresa, estava desenvolvendo um software de previsão estatística para reposição de cadeia de suprimentos em varejistas. E aí foi isso, vamos capturar os dados de faturamento das lojas, é uma grande rede varejista, e como ter métodos estatísticos preditivos de reposição de produtos nas lojas. Então, desde o início, minha carreira foi bem usando dados e informações para tomada de decisão. E o grande inimigo é a planilha eletrônica. Mas o nosso CEO... A coisa começa a crescer num nível que aí o cliente fala, opa, não, em planilha eletrônica eu não consigo fazer isso daí que vocês estão me falando que eu faço, não. A maior dica é não começar usando planilha eletrônica, então. Não, pelo contrário, use. Eu falei, ela é a nossa maior aliada. Ela é aliada, porque ela organiza. Mas você tem que ter uma noção de que uma hora a coisa escala tanto, Sabrina. E isso, inclusive, é uma das dores do nosso cliente, porque daí você organizou o dado, organizou o processo na planilha eletrônica. Beleza, ótimo. 10. Só que começa a crescer, começa a escalonar, você precisa ter um sistema eficiente, você precisa automatizar, você precisa integrar. E aí você vai ver, você está gastando mais tempo gerenciando e atualizando a planilha do que, de fato, tomando decisão e analisando a inteligência do negócio, né? Então é isso. É um mal necessário, né? A frase do nosso CEO, que ele falava para mim quando a gente trabalhava muitos anos atrás, ele falava, Gil, planilha eletrônica é o melhor amigo do homem. Eu nunca esqueço disso. Mas dói. Tem uma hora que o melhor amigo do homem vem te morder também. Mas às vezes volta para morder, né? A diferença entre o veneno e o antídoto é só a quantidade, né? Exatamente. Então... Perfeito. Eu acho que essa fala explica bem o que a gente está querendo dizer com relação à planilha eletrônica. Muito bom. Vini, que bom te ter de volta. A gente teve uma falha técnica que te perdemos por alguns minutos, mas acho que a tua mensagem foi bem passada. E vou então começar essa nova pergunta direcionando a você. Na verdade, a última, a gente já está finalizando o nosso papo aqui, mas a gente falou o tempo inteiro sobre dados, né? E a pergunta que não quer calar é: data is the new oil, né? E como isso, como dados, ajuda na parceria de verdade da Verum com os seus clientes? Então, eu até pedi desculpa, né? Até o meu fundo lá atrás está piscando, porque teve queda de luz aqui em casa e aí desconfigurou tudo, mas acho que não atrapalha em nada, não. Na verdade, Vinícius, até fazendo uma observação aqui, se você estiver nos ouvindo pelas plataformas de streaming, apenas áudio, eu sugiro que você corra lá no YouTube para ver. A gente está gravando esse episódio em dezembro e o Vinícius já está em clima natalino ali com a gente. Parecendo, eu nem tinha pensado nisso. Mas verdade, desculpa ter te interrompido, Vinícius, mas eu sou uma fã do Natal, eu não ia deixar isso passar. Preocupa não. Então, tentando responder um pouco a sua pergunta, né? Acredito assim, né? Acho que esse assunto já é falado em todos os âmbitos, né? A questão do quanto o dado é importante hoje e quanto vai ser no futuro, né? A gente tem um documentário muito famoso, né? Dilema das Redes, que fala um pouco disso. Acho que quem não assistiu vale a pena assistir no Netflix. A importância e tudo que a gente consegue tirar dos dados, né? Todas as informações que eles conseguem tirar para a gente, né? É uma coisa que é absurdo, né? É absurdo até onde a gente consegue chegar com essas informações. Eu acho que a transformação digital, o foco dela é data-driven, né? A gente acabou aquela época que a gente era movido ao feeling, né? Eu acho que a minha experiência mostra que não. Agora tem que ter fatos e dados. A gente tem histórico, a gente tem banco de dados, a gente tem uma imensidão de informação para a gente analisar,
aí que entra as ferramentas, né? E a capacidade para conseguir coletar esses dados e gerar uma informação que ajude na tomada de decisão. Então, não é mais o futuro, agora é o presente, né? A tecnologia está aqui disponível para a gente utilizar esses dados, consumir esses dados e usar da melhor forma. Depende de nós implementarmos isso, fazermos isso virar realidade. E acaba sendo também um promotor de melhores práticas, né? Você tem uma integração do fluxo de informação, você faz com que as pessoas evoluam, inclusive, no seu trabalho, utilizando melhor o seu tempo, né? Em vez de ficar fazendo o PROC-V lá na planilha eletrônica, gerando horas e horas gerando relatório. Você tem um dashboard inteligente, um analytics que te ajuda, então integrado a todas as informações, a todos os sistemas. O tempo do ser humano ser um tempo mais valioso, né? E o tempo dos profissionais, o tempo do nosso cliente ser um tempo mais valioso, voltado realmente àquilo que o ser humano tem de mais precioso, que é a análise crítica, a inteligência, o conhecimento. Deixar realmente o mastigar dados, né? O preparar operacional para um lado mais de automação, realmente. É possível. Agora, é claro, a gente também tem que capacitar as pessoas, né, para essa realidade. Não devemos virar as costas às desigualdades sociais, às desigualdades de educação, de conhecimento. Então, tem um papel muito grande também a consultoria, que é a acessibilidade desse conhecimento, dessa informação. A gente precisa capacitar. A gente precisa capacitar as pessoas a conseguirem a operar um dashboard, né? E tomarem as decisões necessárias. É uma preocupação também nossa, claro, a gente fala de automação, a gente fala de inovação, mas o quanto que a sociedade está preparada, está pronta para isso. É um papel da consultoria capacitar, com certeza. Tem muito espaço para a gente evoluir e contribuir nessa área, né, Henrico? Assim, se a gente pensar, dados da Infographics, 90% das empresas de engenharia do mundo usam CAD 2D. 50% usam CAD 3D. 50%. É curioso. 30% usam BIM. Olha o espaço que tem para evoluir nesse sentido. E 10% usam 4D e 5D. E a gente está com todo esse arcabouço aqui no nosso portfólio, pronto para chegar no cliente e colaborar. Então, a gente tem um terreno farto aí para a gente ajudar a melhorar esses índices, principalmente aqui no Brasil e também na América Latina, onde a gente já está atuando fortemente. A mim não restam dúvidas do potencial que essas soluções, que a integração, que a boa gestão dos dados pode oferecer, pode ofertar. E eu só tenho a agradecer pela conversa com vocês, pelo tanto de aprendizado, de conteúdo disseminado aqui em pouquíssimo tempo de conversa. Vocês são, de fato, enriquecedores. Eu só estou em dúvida se eu chamo vocês para uma nova rodada aqui no podcast ou se eu chamo vocês para uma conversa no privado para resolver uma porção de dados que eu preciso organizar também. Mas muito obrigada, gente. Para a gente encerrar, então, eu não sei se vocês querem deixar alguma palavras finais, deixar o contato para o pessoal localizar vocês, conseguir entrar em contato. Eu tenho certeza que ficaram, não digo dúvidas, mas vocês instigaram a todos aqui a buscar um pouquinho mais de conhecimento nessa área. E se eles quiserem entrar em contato com vocês, então fiquem à vontade aí, para compartilhar os contatos, deixar os seus recados finais. A gente está finalizando. henrico.aleixo@verum.global. É sempre um prazer falar sobre sistemas e processos, capacitação e transformação de pessoas. Eu acho que até mais do que transformação digital, né? A transformação de pessoas e processos. É que na complexidade, no mundo que a gente vive hoje, você obviamente precisa ter organização de informação. Então, esse é meu recado. Poxa, é uma honra, um prazer estar aqui do lado dessas três feras. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Verum e muito de estar ao lado de vocês. Eu vou encerrar com uma frase que eu gosto muito, que é a do Charles Darwin, que é: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.
e a gente está nesse mundo VUCA, né, que é mudança o tempo todo. Se você estiver preparado para elas, você vai se dar bem. A gente está aqui transformando digitalmente a nossa empresa e as que estejam aptas e com vontade de serem transformadas. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, mais aprendendo com vocês três e podendo compartilhar um pouquinho que eu sei. Quem quiser entrar em contato, meu LinkedIn é Vinícius Campos, meu e-mail é vinicius.campos@verum.global. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, Sabrina. O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Esse programa teve a produção, apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.